Aleluia. Sempre que você chegar nesse lugar e onde nós nos reunimos, você já pode ir agradecendo e dizendo obrigado, Jesus, porque a cada culto Ele sempre vai te visitar. Aleluia. Quando você o agradece antes de qualquer coisa, você mostra que é por Ele que você está aqui e que você sabe que Ele vai agir em teu favor. Glória a Deus. Isaías capítulo 61. Queremos aprender com a palavra do nosso Deus. Isaías 61, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso, glorificado, exaltado, majestoso, santo. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 61. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias, as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável, o ano da graça, da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião, em Jerusalém, uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, lamento, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Amém? Aleluia. Esta é uma palavra que saiu da boca de Isaías, da parte de Deus. E nesse texto, o profeta vem e diz: o Espírito do soberano, do Senhor Deus Todo-Poderoso, está sobre mim. Só que Isaías não está falando dele, porque lá no capítulo 4 de Lucas, o Senhor Jesus lê esse texto e diz: hoje se cumpriu esta palavra. Mas ele diz: o Espírito de Deus, do soberano, está sobre mim. Primeira coisa que significa que o Espírito do soberano é o próprio Deus, que estaria sobre Jesus. Aleluia. O próprio Deus desceria para estar sobre Jesus. E a segunda coisa que o texto mostra logo no início é que o Espírito de Deus, o Deus vivo e soberano e todo-poderoso, estaria sobre Jesus. Isso não se refere a uma posição geográfica. O Espírito de Deus veio e sentou nos ombros de Jesus. É isso? Não. Quando ele diz que o soberano estaria sobre ele, ele está dizendo que Deus comandaria a sua vida. Deus seria a autoridade sobre ele, estaria sobre ele. E quando Jesus Cristo sai, depois da tentação no deserto, ele sai no poder do Espírito Santo, pregando nas sinagogas, e a Escritura diz que a fama dele corria por todas as regiões. E então, em um dos sábados, ele entra novamente na sinagoga, e é dado a ele o rolo do profeta Isaías, e ele desenrola, e lê essa passagem que nós lemos.
E então ele diz: hoje se cumpriu esta palavra, essa escritura. E todos que estavam ali ficaram admirados com o ensino dele, com as coisas que ele fazia. O que é que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava dizendo que tudo aquilo que eles estavam vendo, todas aquelas libertações e milagres, aquele ensino com poder, aquela palavra que atravessava o coração deles, aqueles sinais que ele começou a manifestar, era porque o soberano estava sobre ele. Aleluia. E todo lugar, ministério, pastor, apóstolo, bispo, obreiro, onde Deus esteja sobre ele, é isso que acontece. Aleluia. Então é muito simples identificar onde Deus manda e onde os homens mandam. Porque onde Deus está sobre, essas coisas aqui acontecem. Onde Deus não está no comando, acima dos homens, essas coisas não acontecem. E o Senhor Jesus falou isso na sinagoga, explicando que estes sinais, estas coisas, vinham da parte de Deus. Em uma outra passagem, em Lucas capítulo 7, a partir do verso 38, João Batista estava preso. E lá na prisão, os discípulos de João foram visitá-lo e disseram tudo que Jesus havia feito, tudo que ele estava fazendo. As notícias sobre Jesus começaram a chegar até João. Depois que Jesus havia ressuscitado o filho de uma mulher da cidade de Naim. Aí João disse para eles: vão lá e perguntem para esse homem se é ele que deveria vir ou devemos esperar por outro Messias. Aí 2 discípulos de João Batista vão atrás de Jesus, encontram ele e perguntam para ele: João mandou nós aqui para perguntar para o Senhor, você é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Aí o texto de Lucas diz que Jesus Cristo naquela hora deu vista ao cego, curou inúmeras doenças graves, purificou leprosos, e então chamou os discípulos de João e disse para eles: voltem e digam para João o que vocês viram e ouviram, e diga para ele que os cegos vêm, que os paralíticos andam, que os leprosos são purificados, e que as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Jesus Cristo mais uma vez está citando Isaías 61, para mostrar que esta profecia era referente a ele, e de que o sinal de que ele era o enviado de Deus é que Deus estava sobre ele, curando os quebrantados de coração, restaurando aqueles que eram escravos das trevas, dando vista ao cego, restaurando o osso partido e quebrado, mudando a história da vida de pessoas. Aleluia. Jesus Cristo manifestou a verdade de Deus ao mundo. Em Atos capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Pedro se levanta depois do Pentecoste. E ele diz assim: Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E esse Jesus que vocês rejeitaram, Deus o aprovou no meio de vocês, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Deus estava sobre Jesus. Em Atos 10, 38, está escrito: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E inúmeras outras passagens falam desse testemunho de Isaías 61.
Era o Deus vivo que estava comandando a vida e o ministério de Jesus. Ele está sobre mim, porque me ungiu. Aonde Deus lidera, a unção vem. A capacidade do alto vem. Aleluia. Deus precisa estar sobre você. Tudo na sua vida precisa estar submetido a Deus. Quanto mais você diminui, mais Ele aparece. Quanto mais você depende, confia, enxerga Ele, menos você está no comando das coisas. Quanto menos você controla, quanto menos você impõe o que você quer, mais Deus aparece. Aleluia. Deus tem que estar sobre nós. Se Ele está sobre nós, a unção vai vir. Porque Deus sobre Jesus ungiu, capacitou. Para quê? Para levar o Evangelho aos pobres. E estes pobres são os pobres materiais, no sentido da riqueza, mas também os pobres em espírito. Conforme Jesus diz em Mateus 5, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus veio anunciar uma ótima notícia àqueles que não têm esperança, aqueles que estavam subjugados pelo sistema desse mundo, aqueles que eram vítimas da ganância e da loucura do ser humano, aqueles que eram escravos de um império romano, aqueles que eram escravos de um sistema religioso falido que havia em Israel. Ele veio dar uma ótima notícia. Qual era a boa notícia que Jesus deu? Deus está sobre mim. E Ele veio aqui para libertar você. Aleluia. Boas notícias aos pobres. E Jesus diz isso lá para João. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. E aqui esse coração quebrantado não é a pessoa que é quebrantada na presença de Deus. Coração quebrantado aqui é alguém que está sofrendo, com o coração deprimido, com o coração dilacerado, com o coração partido, angustiado, triste, deprimido, por causa do jugo desse mundo, do jugo de Satanás, do jugo do pecado. E ele continua: anunciar liberdade aos cativos, aos que são escravos, presos, prisioneiros, mas não os que estavam na cadeia, mas os prisioneiros das trevas, das obras do diabo, das doenças, das opressões, prisioneiros do pecado, do vício, de tudo que não era de Deus. Ele diz: e anunciar libertação das trevas aos prisioneiros. Então Jesus aqui está falando que as trevas aprisionaram as pessoas. E a grande evidência da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, de um ministério onde Deus está sobre ele, é que tem que haver libertação. Libertação em todas as dimensões do ser humano. Evangelho sem a libertação não está no comando de Deus. Deus não está sobre ele. Libertação espiritual, libertação emocional e libertação física.
E essas três coisas estão aqui nessa passagem de Isaías. Por isso, os sinais que você mais vai ver em evidência no ministério de Jesus são justamente esses. Jesus veio para nos libertar. Totalmente. Qualquer coisa que escraviza o ser humano não vem da parte de Deus. Se a pessoa é escrava do pecado, ela vive na prática de um pecado. O Senhor Jesus disse isso em João no capítulo 8. Ele disse: a verdade vos libertará. Aí o povo disse: nós não somos escravos de ninguém, porque Abraão é nosso pai. E Jesus diz: eu digo para vocês que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Se eu não consigo vencer um pecado, se eu não consigo vencer uma imoralidade, eu pratico ela constantemente, dia após dia, eu não venço, eu não consigo parar, eu sou escravo desse pecado. Jesus Cristo veio para libertar, quebrar o jugo disso. Aleluia. Qualquer coisa que domina você, qualquer coisa que judia de você, qualquer coisa que destrói os valores de Deus, qualquer coisa que vai contra a vontade de Deus, qualquer coisa que perturba a tua vida. Ah, pastor, eu vivo uma crise de ansiedade após outra crise de ansiedade. Eu vivo tomando remédio para dormir, remédio controlado, mas hoje é normal, a sociedade é assim. A sociedade que seja do jeito que ela quiser, mas você não vai ficar assim. Porque Deus ungiu Jesus para isso. Mas nos lugares onde Deus não comanda, onde Deus não reina, você aprende que é assim mesmo. É a vontade de Deus que você não durma, é a vontade de Deus que você sofra, é a vontade de Deus que você gaste metade do salário com remédio, porque Deus está te ensinando a ser humilde, Deus está te ensinando a ser quebrantado de coração. Porque está escrito lá em Isaías que Ele veio para os quebrantados de coração. Olha só que bonito. Não. Ele veio para libertar. Há pessoas que vivem na escravidão das dívidas. Aqui está escrito que Ele veio trazer uma boa notícia aos pobres. E qual é uma boa notícia aos pobres? O seguinte, você está com dificuldade? Fique tranquilo que você vai falir. Já vai acabar. Tem uma boa notícia para você, você vai crescer tua dívida. Não. Boa notícia é boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Fique tranquilo, eu vim aqui para resolver isso. Aleluia. Porque, como disse outro dia, um pastor com muita propriedade, evangelho não é bom conselho, é boa notícia. E ele estava dizendo que as pessoas estão pregando um evangelho de bom conselho. O cara vem viciado na cocaína, no crack, aí a pessoa diz: você não pode ficar no vício, está errado, você vai destruir tua vida. Isso é um bom conselho, não é um bom conselho? Mas bom conselho resolve o problema dele? Não. Agora, qual é a boa notícia? Você está no vício, isso vai destruir a tua vida, mas Jesus Cristo vai te libertar. Essa é uma ótima notícia. Então, transformar o evangelho em bons conselhos. Evangelho é poder de Deus para libertação. Opressões espirituais, vultos, pânicos, medos, pavores.
As pessoas veem coisas, as pessoas vivem num ambiente de guerra constante, não há paz dentro de casa, não há paz no trabalho, não há paz no coração. É uma perturbação constante, são ataques constantes. Não está certo isso. Foi para isso que Deus ungiu Jesus. Então o poder de Deus é um poder que liberta, é um poder que tira as escamas dos teus olhos, é um poder que liberta o teu coração de toda prisão emocional, de todo apego às coisas desse mundo, que liberta você de todo jugo que o pecado traz, de toda a maldade que Satanás plantou na vida de alguém, na família de alguém, seja lá onde for. O fato é que o Senhor Deus se manifesta para te libertar por completo. Esta é a palavra que Jesus trouxe para si. E essa foi a palavra que o identificou como enviado de Deus. O evangelho que não liberta, Deus não está no comando. E nos nossos dias, você precisa ficar muito alerta, atento, porque em muitos lugares estão anunciando um evangelho que recebe todo mundo, mas que não liberta ninguém. Não, Deus aceita você como você está. Afinal de contas, você nasceu assim. Como você nasceu, eu não sei. Eu sei que o testemunho de Cristo é libertação. Não é assim não, meu irmão. Não é assim que funciona. Onde não existe transformação, libertação, quebra de prisões, cadeias, julgos, seja do mundo, seja da religião, seja do pecado, seja de Satanás, seja de doenças, seja do que for. Deus já parou de ser o soberano naquele lugar. Deus já parou de estar sobre os homens. Agora são os homens que estão sobre Deus. Quando você não deixa a palavra te mudar, você vai querer mudar ela. Então o Senhor Jesus deixou muito claro quem era que estava fazendo aquelas obras. Era o Deus vivo. Aleluia. Aleluia, bendito seja o Senhor. Deus nos ungiu para proclamar a você liberdade. Liberdade. Quando pregamos a palavra de Jesus, Deus se move sobre ela. Jesus é a palavra. Pastor, Jesus já partiu da terra, não está mais em carne e osso aqui. Deus não está mais sobre ele como homem nessa terra. Como é que Deus está hoje sobre Jesus? Está sobre a palavra. Quando a palavra é verdadeira, quando a palavra é conforme Jesus, Deus está sobre ela. E as mesmas coisas que você lê na Bíblia começam a se manifestar na sua vida. Um poder que quebra todo jugo. Um poder que despedaça os ataques do inferno. Um poder que quebra o jugo da doença, da escravidão financeira. Um poder que quebra o jugo do mal que assola a alma, a depressão, a tristeza, o pânico, a loucura, o desespero, a angústia. Tudo que aprisiona o ser humano, em Jesus acaba. Essa é
a verdade de Deus para a sua vida. Aleluia.